É isso mesmo? Os meninos já estavam tudo ali já esperando. Eu falei, lá, tá esperando. Quem aí tá descansado do feriado? Ficou um eu. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Mais uma vez, curva a sua cabeça. Espírito Santo, estamos aqui, Pai, prontos a Te ouvir e querendo Te ouvir, querendo ser sustentado por Ti, receber de Ti o alimento. Então nós Te pedimos, Paizinho, vem sobre nós. Que essa palavra seja rema em nossas vidas, em nossos corações. Que essa palavra seja eficaz para nós. Que nós possamos testemunhar mais uma vez a Tua grandeza e Teu amor. Queremos sair daqui cheios da Tua graça, cheios do Teu poder, cheios do Teu amor. Então que essa palavra cumpra o propósito para qual ela foi determinada para esse dia de hoje. Desde já, mais uma vez eu Te agradeço, porque hoje estamos lembrando a Tua vitória ali na cruz. Se hoje estamos aqui e podemos receber de Ti esse alimento, é porque um dia o Senhor se entregou ali naquela cruz por nós. E ao se entregar, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou e vivo estás. Obrigado. Obrigado pelo privilégio de poder assentar à mesa contigo. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Tu és bendito, Tu és adorado. Te louvamos, Espírito Santo. Te louvamos, Pai. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu acredito que você também, só de você estar aqui já é uma prova que você nasceu para esse tempo, você nasceu para essa estação. E Deus é um Deus bom, amém? Deus é um Deus bom. E Ele acredita em você. Ele confia em você. O que Deus está fazendo nesses tempos, no Brasil, no mundo, em Betim, eu creio que o Senhor está levantando sim uma nova geração. Ele já levantou uma nova geração. E essa geração vem caminhando de acordo com a palavra de Deus. Entre altos e baixos, essa geração vem caminhando e nós estamos caminhando. É uma geração que caminha de glória em glória. Mesmo mediante as tribulações, as dificuldades, essa geração continua caminhando. Quando olhamos para a igreja de Atos, nós podemos entender por parte aqui, é claro que é todo um parâmetro, mas eu entendo que é como se eles fossem a primeira glória estabelecida. Receberam ali direção, receberam ali o poder de Deus, e assim essa glória ela vem caminhando de glória em glória, e cada tempo uma geração nova surge, algo novo surge, uma estação nova surge. E isso vem caminhando até o dia de hoje. Só que o que eu preciso entender, o que eu e você precisamos entender, é que nós, por sermos a geração que nós estamos à frente de algo que aconteceu lá atrás, nós temos muito mais munição nos dias de hoje. Nós temos muito mais acesso a conteúdos, a estudos, a intimidades no dia de hoje. E com isso, o que acontece? Nós precisamos entender
que eu preciso fazer muito mais do que foi feito naquela época. Eu preciso fazer muito mais do que foi feito na época de Jesus. Que é isso, pastor? Que loucura! Sim, o próprio Jesus, ele diz lá em João 14:12, ele diz assim: olha, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Jesus está falando, você vai fazer as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai e vou deixar você aí. É como se Jesus está dizendo, eu fui para junto do Pai, e você está ficando em Betim, você está ficando em Ibirité, você está ficando em Contagem, você está ficando no seu bairro. E as obras que eu fiz, você vai fazer, e vai fazer muito mais no ambiente onde você está. Então eu entendo que naquele tempo foi glorioso, mas hoje é mais glorioso ainda. Amanhã será muito mais glorioso. Deus é um Deus de milagres. Precisamos viver, precisamos nos atentar a isso. É claro que quando eu olho para esse mundo, quando eu olho para tudo que acontece no mundo, a gente vê o quê? Um cenário que pode se dizer caótico. Vemos um cenário onde é difícil olharmos e vermos alguma solução. Meu Deus, aonde está a solução? Está em Jesus. Mas se eu olhar para o mundo, eu não consigo enxergar a solução. Se eu olhar para os governantes, eu não consigo enxergar a solução. Não se trata de direita, de esquerda, de centro, não se trata disso. Se nós olharmos para o homem, nós vemos um mundo caído, sem solução. Nós vemos cada dia mais as pessoas indo à perdição sem mesmo entender às vezes. Querem, sabem que precisa de algo diferente, mas não conseguem encontrar. E aonde eu entro nisso? Aonde a igreja entra nisso? Nós precisamos fazer a diferença nesse tempo. Nós precisamos ser a diferença nessa estação. A igreja do Senhor Jesus precisa fazer a diferença. Você é a igreja do Senhor, você precisa fazer a diferença. Eu sei que nós temos muito a melhorar, mas eu sei que existe ainda uma geração que está dizendo, que estão declarando: eu quero Jesus. E se por acaso você não se encaixa, você vai se encaixar hoje em nome de Jesus. Dentro dessa geração que diz: eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus, eu preciso viver milagres extraordinários, eu preciso viver algo extraordinário. Sabe, existem momentos que eu olho para dentro de mim, que eu olho para a minha vida, que eu olho para as circunstâncias, que eu olho e eu não vejo possibilidade em lugar nenhum. Eu olho para mim mesmo, eu não vejo possibilidade. Eu não sou qualificado, eu não estou qualificado. A gente olha e fala: eu não sei praticamente nada. A primeira pergunta, quando a gente fala, um exemplo, eu falei: nós vamos ter um evangelismo na praça. Pastor, o que eu vou falar? Você precisa ser uma carta viva. Às vezes não precisa você falar nada. Só de você chegar perto de uma pessoa e oferecer um abraço, você já falou que muitas palavras não falaria. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para esse tempo. Eu preciso estar à disposição. Quando eu não vejo possibilidade, eu ainda assim digo ao Senhor: Senhor, eu não estou me achando qualificado, eu acho que eu não sou qualificado, mas eis-me aqui. Senhor, eu não sei como orar ainda, eu não sei como falar, as minhas palavras ainda não saem diretamente tão fáceis, mas eu sei falar assim, eu libero cura no teu nome. Porque nós precisamos e vamos viver milagres extraordinários.
O que significa eu preciso dizer ao Senhor: eis-me aqui, eu me coloco à disposição, eu estou à tua disposição. Será que você pode dizer hoje ao Senhor: eis-me aqui? Será que você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu me coloco à tua disposição, eu quero ser usado por ti? Eu não sei você, mas a Bíblia diz que existe um tempo que se eu e você não falar, as pedras vão falar. Cara, eu não vou querer que a pedra fale no meu lugar, não. Eu prefiro que nós olhamos para a pedra e falar assim: sai água, e ela saia. São níveis de milagres que Deus tem poder para realizar, mas que a gente vai perdendo pelo caminho por falta de fé, por falta de confiar no Senhor, por falta de falar: eis-me aqui. O Senhor está à procura de um. Esse é você. O Deus de milagres está à procura de um, pelo menos. Ele pode contar com você. A realidade da nossa vida, ela precisa ir além das nossas circunstâncias, das nossas limitações. E mais uma vez aqui a palavra vai caminhando para um posicionamento em Deus. Mas vamos manter o foco. Se for, amém. Lucas 9. Jesus, ele leva os discípulos para essa nova fase. A palavra da virada de ano, algumas palavras do início, há algum tempo eu sempre tenho falado que o Senhor nos colocou em um novo tempo, em uma nova estação, uma nova fase o Senhor nos colocou. Em Lucas 9 nós temos algo parecido. No versículo 1, fala assim: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como realizar curas e milagres. Sabe, existem momentos que nós estamos com muitos benefícios, com muitas opções. A gente pode procurar, pode analisar as melhores opções, e a gente fica até empolgado com isso. Existem momentos que nós estamos rodeados de opções e a gente pode escolher. Isso é bom, isso é ótimo. Só que Jesus, ele não te chama, e normalmente ele não coloca opções na mesa. Ele coloca uma opção. Jesus, ele não te chama para entregar um benefício. Ele te chama, ele te convoca, ele te chama para que você tenha um estilo de vida, uma nova vida em Cristo. Ele não fala com os discípulos assim: vem e siga-me. Siga-me, falei até outra língua aqui, eu não sei qual que é. Siga-me, vai ser legal. Corta essa parte, tá? Esse negócio não está dando legal. Vai ser legal, vai ser ótimo. Vem, siga-me, vocês não vão passar por nada, vai ser tudo uma maravilha. E aí, você vai querer ou não? Sabe o que Jesus fala? E com os discípulos ele falou: larga tudo e siga-me. Abandona a rede e siga-me. Porque eu preciso largar o que é velho para receber o novo de Deus. Eu preciso largar tudo que me trava, que me coloca em posição onde o Senhor não me quer. Para que eu possa viver o novo, eu preciso seguir a Jesus. Para que eu possa fazer e ver milagres acontecendo, eu preciso estar em Jesus. Porque se eu estiver fazendo coisas rotineiras, eu não vou ver. Ele nos convoca para que nós possamos ter um estilo de vida totalmente mudado. O que isso significa? Que no reino de Deus eu preciso crer para ver, certo?
Isso é fé. Eu quero ver um milagre, eu preciso crer nesse milagre, eu preciso acreditar, mesmo que ele ainda não se tornou, mesmo que ele ainda não veio a ser estabelecido à minha frente, eu preciso crer nisso, eu preciso acreditar nisso de todo o meu coração. Mas o problema é que a nossa humanidade, o que o mundo quer primeiro? O mundo primeiro, ele quer os benefícios. O que eu vou ganhar em troca? Depois eu resolvo se eu vou querer ou não. Então eu não posso pregar um Jesus de benefícios, jamais. Apesar de que quando você escolhe por Jesus, você tem inúmeros benefícios. Mas você precisa abrir mão de tudo. Quer viver um milagre? Abra mão da sua vida e você viverá um milagre após o outro. Não é para suicidar, por favor. Está repreendido em nome de Jesus. Entenda, nós precisamos abrir mão dos nossos desejos, dos nossos anseios, para que nós possamos viver uma vida de milagres. Naquele momento que Jesus chama os discípulos, eles estavam vivendo uma vida totalmente normal. E quando Jesus chama eles, o que acontece? Eles se colocam à disposição e creem antes mesmo de ver. Sabe o que o Senhor fala nesse momento? Que o Espírito Santo fala nesse momento? Pare de querer ver, comece a crer. Pare de querer pegar em suas mãos, creia. Crê somente. A pergunta aqui é: você está disponível para Deus te usar? Não é se você está qualificado, você está disponível. Você está disponível para que Deus possa cumprir a palavra dele, que você vai fazer as obras deles e outras maiores. Que outras é essa, pastor? Eu não sei, mas existe obra maior ainda, que pode ser realizada através da sua vida e da minha vida. O problema é que, primeiramente, o que eu quero fazer? Eu preciso me consertar. Eu preciso alinhar todas as coisas, eu preciso consertar a minha vida, e depois eu me coloco à disposição. Quando Jesus diz: vinde a mim todos vós, do jeito que você está, cansado, sobrecarregado, desanimado, destruído. Ah, pastor, mas eu estou bem. Vem também, como estás? Bem, alegre, sorridente. Vinde a mim todos. Não se trata de estar qualificado para alguma coisa, se trata de estar disponível. Venha como estás. Ele te ama tanto. O desejo dele é tanto de ver ele se cumprindo em você, cumprindo os milagres dele através da sua vida. O amor dele é tão grande, o amor dele é tanto, que quando você se dispõe, não importa o ambiente que você está, quando você fala: Jesus, eu estou aqui, mas tem isso, isso e isso, sabe o que ele faz? Ele te pega e te leva a um lugar de arrependimento, de cura completa. E aí ele te coloca em um ambiente de capacitação. Enquanto isso, você está fazendo as coisas, quando você assusta: meu Deus, eu estou fazendo tudo isso. Sabe por quê? Porque quando ele está ali, ele levou os discípulos nesse ambiente, levou os discípulos nessa ocasião, e agora ele chama os discípulos, e ali no versículo 1 ainda, ele derrama sobre eles autoridade, ele derrama sobre eles poder. Isso me revela, isso me prova, que no ambiente aonde você está, na região onde você está, ele te dá autoridade. No mesmo ambiente, no ambiente onde você estiver, ele derrama sobre você
autoridade. Lucas 9, no versículo 2. Então enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Segue. E lhes disse: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, saiam dessa cidade e sacuda a poeira dos pés como testemunho contra eles. O Senhor está dizendo: olha, não importa, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu estou liberando sobre vocês poder e autoridade. Então vai, pregue o reino. Sabe por que Jesus fala para eles assim: olha, não precisa levar nada? Ele está literalmente dizendo para mim e para você: se você escolher o reino, eu tenho tudo que você precisa. Dentro do reino, você tem tudo que você precisa. Qualquer coisa que você precisar dentro do reino, você vai conseguir. Dentro do reino, eu tenho paz, eu tenho alegria. A porta do reino, eu tenho salvação. Quando eu entro, quando eu confesso a Jesus, eu começo ali uma nova jornada, eu começo uma missão no qual Ele nos dá poder e autoridade. Só que eu preciso me dispor. Não adianta o Senhor falar com você assim: eis que vos dou autoridade e poder, e você ficar sentado sem fazer nada. No versículo 6 fala que os discípulos partiram, os 12, percorreram todo o povoado. E ali eles pregaram o evangelho, e a Bíblia diz que eles realizaram cura por toda parte. Você tem noção de que quando o Senhor fala assim, vai, e eles vão, e eles começam a ir em nome de Jesus, o quanto de milagres que acontece, o quanto de curas que acontece? Pregar o reino é uma declaração de espírito, é uma realização no material o que está acontecendo no espiritual. Isso acontecia com Jesus o tempo todo. Ele pregava o reino, ele ensinava o reino, e logo em seguida ele manifestava o reino. Manifestava através de curas, milagres. Os discípulos, eles começam a declarar o reino, e com isso eles manifestam o reino no físico. E eles voltam relatando isso, todos felizes, no versículo 10. Entre mentes, ao regressarem, os apóstolos relataram Jesus tudo quanto tinha realizado. Então levou eles consigo e retiraram-se para uma cidade de Betsaida. E aqui nós temos algo extraordinário. Tudo que Jesus faz é extraordinário. Mas nesse momento Jesus está recebendo toda a informação que os discípulos estão passando. Foi muito top. Nós vemos cura, vemos libertação, vemos transformação, pessoas se rendendo, entendendo quem é o Senhor, entendendo que o Senhor é verdade. Através do seu nome, curas aconteceram. Então eles estão ali todos empolgados. Jesus pega e fala: vamos a Betsaida. Não vou entrar nesse detalhe agora devido ao tempo, mas ele convoca os discípulos para que ela derrama sobre eles e fala: vai. Ao mesmo tempo ele convoca e fala assim: vocês não vão ficar nesse ambiente, vamos sair desse ambiente. Ele transforma a sua vida, ele te dá poder para que você pregue o reino, para que você manifeste o reino, assim como ele fez com os discípulos. Assim como eles foram e voltaram e começam a relatar tudo isso,
Mas de repente Jesus os chama e fala: vem comigo para Betsaida. Entendo eu que o ambiente onde nós estamos, nós podemos e vamos transformar, vamos mudar a atmosfera daquele lugar, e de repente nós vamos ser deslocados para outros ambientes. Só que preste atenção, logo após isso, os discípulos estavam numa cidade, estavam muito felizes, estavam todos ali vendo os milagres, cura, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, todo mundo feliz da vida, pregando a palavra, o reino sendo enxertado ali, as coisas acontecendo, e de repente eles vão para um lugar e olha para onde eles vão. Porque depois que eles vão e contam de Jesus, a Bíblia diz no versículo 11, contudo as multidões ficam sabendo. E o que acontece? As multidões seguem eles. E ainda assim, Jesus nesse ambiente, acolheu a eles e ensinou acerca do reino. No versículo 11 fala que ele ensinava-lhes acerca do reino, e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Qualquer que seja a necessidade, Jesus atendia, resolvia curar. Leva para ele, para esse ambiente, continua ainda milagres de cura. Porém, esse lugar agora é um lugar afastado. É um lugar longe, e ali vai uma grande multidão seguindo, e tinha muitas pessoas. Agora eu já estou longe da cidade. Betsaida, aqui já é um lugar, vamos dizer, deserto. Não tinha comércio, não tinha mais as casas das pessoas, onde tinha um fogão para fazer ali o café, para fazer a comida. Eles chegam nesse ambiente, o Senhor tira de um ambiente confortável e leva para um ambiente onde eu vou ser mais uma vez provado. Em quem eu creio? Não olhe para esses dias, não olhe para momentos difíceis como um fim. Olhe para como se é um momento de manifestar o reino. É momento de dizer ao Senhor ainda em ambientes onde você olha e não vê mais solução. É momento de olhar e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou manifestar o reino nesse ambiente, mesmo que eu não veja nada, eu vou manifestar. E Jesus está ali nesse ambiente, Ele está curando, Ele está fazendo milagres. E de repente Ele para e fala: agora eu vou ensinar um pouco. Pensa comigo, que loucura que era essa? Jesus está lá ensinando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E de repente Ele para e começa a curar. Cura 5, 10, 20, 30, 40 pessoas, e as pessoas curadas. De repente ele para um pouco e fala: agora eu vou ensinar mais um pouco. Ele não parava. E é isso que Ele deseja de nós. É isso que Ele deseja de mim e de você. Deus tem uma coisa incrível para você. Ele quer que você seja diferente, Ele deseja que você manifeste o reino, Ele deseja que você ensine do reino, Ele deseja que você faça conforme Ele fazia, e Ele nos impulsiona, Ele nos capacita para isso. Não é pelo que você pode fazer, mas é pelo que o Senhor pode fazer através de você, através da sua vida. Entenda uma coisa, em Jesus, eu e você sempre vamos ser a esperança para esse povo, para esse mundo. Em Jesus nós somos a esperança, o reino de Deus tem tudo que o mundo precisa. Precisamos começar a viver experiências do reino para oferecer e para levar aos outros. Eu imagino que os discípulos nesse ambiente agora, eles estão vendo, primeiro eles foram e viram, e agora eles estão vendo, eles estão olhando. No momento do mover, eu acredito que eles ainda já estavam usando da ousadia que o Senhor deu, curando também, ajudando, liberando curas. Momento de ensino, senta e vamos aprender.
E eles estão nesse ambiente e de repente eles não vê, quando eles olham, a tarde está chegando, a noite está chegando. No versículo 12 diz que ao cair da tarde, os 12 se aproximam de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão para que possamos ir aos campos vizinhos e povoados, e encontre alimento e pousada, porque aqui nós estamos em um lugar desabitado. Quantas vezes eu e você, nós estamos vivendo milagres extraordinários, estamos vivendo o melhor de Deus, tudo caminhando, tudo rompendo, e de repente aparece uma situação tão complicada, e a tendência é se dispersar quando eu não vejo solução. É o que os discípulos queriam: dispersa as multidões, manda embora, para que nós possamos também se dispersar e procurar algo. Só que tudo que eles precisam estava ali na frente deles. Tudo que você precisa está na sua frente. Tudo que você precisa está além, está dentro de você, Jesus. Se Ele não mora, convida Ele hoje, não perca a oportunidade. E como é estar em uma terra desabitada, cheia de pessoas, só de homens, mais ou menos, a Bíblia diz que cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como enxergar uma situação dessa com os olhos humanos? Impossível. Com o olho humano você não vai conseguir achar solução nunca, jamais. Só que a solução estava ali, a solução era Jesus. O dia chegando ao fim, eles vendo milagres acontecendo, milagres extraordinários acontecendo, e os 12 falam: temos que fazer alguma coisa, o sol está se pondo, o fim está chegando. A Bíblia diz que mesmo assim, o que acontece? Jesus continua ensinando, continua curando. Vocês acham que ele não sabia que o dia estava chegando ao fim, que estava escurecendo? No versículo 13 diz que, no entanto, ele ordenou: dai-lhe algo, vós, que possam se alimentar. Eu imagino que Jesus estava curando alguém. É como se eu estava dando os recados, a nossa irmã Bárbara chega, entendeu? Dá o recado então, vai lá. Mas eu imagino Jesus nesse ambiente, ensinando, curando, e os discípulos vêm: Jesus deve ter olhado e falado: então vai, dá alguma coisa de comer para esse povo aí, eu preciso continuar aqui. Só que os discípulos olham e falam: não temos nada, além de 5 pães e 2 peixes. A não ser que nós compremos comida para esse povo. Isso aqui me fala de uma coisa também. Se ele falou que tinha condição de comprar comida, é porque dinheiro eles tinham, mas faltava o quê? Onde comprar alimento. Isso fala de nem sempre ter recursos é a solução. Você precisa de Jesus, assim como qualquer outro, porque tem coisas que só Ele pode fazer. Mas os discípulos falam: olha, eu não tenho nada. Aí já começa tudo errado, né? Aí já começa tudo errado, que eles falam: eu não tenho nada. Quem não tinha nada? Eles tinham 5 pães e 2 peixes. Tudo bem, você pode falar: pastor, mas perto da multidão não é nada, nem para os 13, nem para os 12, mas Jesus dava. É como se nós olhássemos para hoje e falar: Jesus, eu não tenho nada, não tenho nada, nada. Eu não sei nem o que te ofertar. Eu não tenho nem conhecimento, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho, Jesus, é uma Bíblia. Olha. Hoje você pode falar assim: a única coisa que eu tenho, Jesus, é um celular. Baixa a Bíblia nele.
você tem tudo. A única coisa que eu tenho, Jesus, é só esse celular e eu não sei o que fazer. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, confie em mim. Confie em mim, confie em mim, confie em mim. O Senhor está aqui, Ele pode resolver o seu problema. Ele está dizendo, olha, saia da sua zona de conforto, saia da zona de conforto e confie em mim. Vocês acham que não era complicado para aquela época? Muito mais do que hoje, que tem iFood. Estamos falando de pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quando Jesus vê os discípulos falando, nós não temos nada, só temos 5 pães e 2 peixes. Está resolvido então, hein? Pega esses 12 aí, sai, coloca a galera, senta de 50 a 50. Jesus orienta os discípulos, coloca ele sentado de 50 a 50. Jesus continua com a ideia de alimentar e os discípulos falam assim, agora, talvez eles devem ter pensado, endoidou de vez. Eu estou falando com ele que não tem nada, ele manda sentar de grupos de 50 a 50, que loucura é essa? Mas sabe qual que é o segredo aqui? Independente que eu não vi o milagre, os discípulos fazem o quê? Começa a colocar todo mundo de 50 em 50. E quando Jesus te fala assim, coloca de 50 em 50, e você olha e fala, será que é Deus? Eu creio no Deus de milagres, mas quando o impossível está na sua frente, você consegue obedecer a Deus? Mesmo sem eles saber o que iria acontecer, eles começam a colocar. É o que eu disse lá no início, o reino de Deus, eu preciso crer para eu ver ele acontecer. E os que os discípulos fazem é isso, eles creram. Se coloca à disposição de Cristo hoje, dê um passo para fora do barco, confie em Deus, você diz, Deus me usa. A pergunta que Deus faz hoje para mim e para você também é, o que você tem em suas mãos? Ele é capaz de usar e Ele vai usar o que você tiver em suas mãos hoje. E não foi fácil. Imagino eu que não foi fácil colocar todos eles de 50 a 50. Sabe o que isso traz para mim e para você? Que dá trabalho, não é fácil. Mas é possível. Quando eles se assentam, o que acontece lá no versículo 16? Jesus tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças, o partiu e em seguida entregou aos discípulos, para que servissem a toda a multidão. Eu não sei se você consegue imaginar, mas ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, eu acredito que em um cesto, dá graça, parte e entrega aos discípulos. Agora os 5 pães e os 2 peixes estão em pedaços, porque eu acredito, creio eu, que cada discípulo estava com um cesto. Jesus parte o pão e coloca em pedaços divididos em cada cesto. E fala assim, agora sirva a multidão. O Senhor te capacita, o Senhor te dá alimento, para que você possa alimentar a si e aos outros. Mesmo que o dia esteja chegando ao fim, o pouco que você tiver em suas mãos, Ele tem o poder de multiplicar nas mãos dEle. Porque quando Jesus levanta, Ele devolve ali os discípulos. Imagine eu, que eles continuam crendo. Mas, será que eles não olharam para o outro assim e falavam, e agora? Pelo menos agora eu tenho, não mais só, 5 pães e 2 peixes, agora tem um monte de pedaço.
Fazemos referência, eu quero fazer uma referência aqui também, do corpo de Jesus, que foi partido por todos nós. Um Jesus que alcançou você. Um Jesus que você tem dele morando dentro de você. Sabe o que acontece? Eles saem e começam a distribuir. E eu imagino a cara dos discípulos quando olham para o cesto e nunca acaba. Distribui para 50 e olha para dentro do cesto, continua lá. Olha para dentro do cesto e continua mesmo, e vai. Cada um pega e de repente mais pão, e mais pão, mais peixe. Eu não sei. Mas eu imagino que até o 10º ele estava assustado. Daí por diante eles deve ter começado a correr. Pega. Sabe por quê? Deus é um Deus de abundância. A Bíblia diz que todos se alimentaram e ainda sobraram 12 cestos. Sabe que muita gente fala assim, sobrou um para cada um. Mas isso, além disso, que sobrou um para cada um, sabe o que me ensina? Que o Senhor colocou em nossas mãos. Se ainda tem alimento, é porque tem gente para alimentar. Se ainda tem alimento, é porque tem gente para alimentar. Ainda existe pessoas, Ele está convocando pessoas ainda. É momento de nós fazermos, é momento de implantarmos o reino. Nessa noite Deus está nos dando, sim, autoridade e poder. Mais uma vez Ele está nos mostrando de que nós temos esse poder e essa autoridade vinda dEle. Uma vez que eu estou disposto a manifestar o reino, uma vez que eu estou disposto a manifestar a vontade de Deus. Fale com Ele essa noite. Feche os seus olhos. O que é que você tem em suas mãos? O que é que você tem em suas mãos? Apresente ao Senhor agora. Talvez você olhe para mim e fale, a minha vida está toda errada. Coloque nas mãos dele, ele tem o poder de trazer cura e restauração e transformação. Entregue nas mãos dele. O reino de Deus, ele é provisão, ele é sustento para a sua vida, ele é cura. Dentro do reino existe sustento. Dentro do reino eu sou sustentado. Só que você precisa crer, você precisa obedecer. Você precisa apresentar a Ele o que é que você tem em suas mãos. Entregue a Ele essa noite. Se dispõe a seguir a Cristo por amor. Entregue a Ele a sua vida. Entregue a Ele o seu coração agora. Entregue a Ele os seus desejos. Entregue a Ele os seus anseios. Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está sondando cada coração, cada mente. Ele está sondando você essa noite. Ele está diante de você. E as mãos estão estendidas, não só para te tirar do seu ambiente, mas dizendo, entregue-me tudo. Me entregue a sua vida. Se dispõe a seguir a Cristo por amor. Ser discípulo de Jesus nos torna filhos, nos torna irmãos de Jesus. Não tem como você entrar no reino se você não estiver nele e ele em você. Não tem como você ter vida se você não estiver nele e ele em você. Ele diz para mim e para você
Ele disse: em verdade eu vos afirmo, se vocês não comer da carne do Filho do Homem e não beber do meu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Ah, Espírito Santo, sopra em nós, Espírito Santo. Traga o convencimento necessário, Paizinho. Traga o convencimento necessário essa noite. Nos mostre, Paizinho, o que nós precisamos te entregar, Pai. Nos mostre o que nós precisamos colocar em tuas mãos. Ah, Paizinho, se é a falta de fé, colocamos a falta de fé em tuas mãos para que o Senhor coloque em nós a fé que vai fazer com que nós rompamos limites, rompamos barreiras. Acrescente a fé de cada um. Ah, Espírito Santo, nos ajude, nos convença. Fale a cada um aqui essa noite, Pai. Fale a cada um aqui essa noite. Ah, Jesus, Tu és a nossa verdadeira comida, Tu és a nossa verdadeira bebida. Queremos permanecer em Ti. Queremos permanecer em Ti, Jesus. Ele tem renovo para mim e para você. Ele tem renovo essa noite, Ele tem restauração, Ele tem cura, Ele tem transformação. O que é que você precisa no reino tem? No reino tem tudo que você precisa, no reino tem tudo que você precisa. Ah, Jesus, revele-se a nós. Revele-se a nós, Yeshua HaMashiach, Deus presente. Toque em nós, Paizinho, aonde nós não podemos mudar, aonde nós não podemos moldar. Toca agora na alma, no coração de cada um. A sede das emoções e sentimentos, prazeres momentâneos, se revele a nós, Jesus. Obrigado, Yeshua. Obrigado, Yeshua. O Senhor está curando corações aqui essa noite. O Senhor está curando emoções essa noite. O Senhor está trazendo de volta a alegria, trazendo de volta a certeza. A vida de Cristo está inundando mais uma vez você. A única coisa que Ele deseja é que você se disponha. Seja curado essa noite, seja curada essa noite. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar.
O diácono vai estar servindo a ceia, os presbíteros também. Esse é o corpo de Jesus multiplicado em pedaços. Somente assim teremos vida dele dentro de nós. Somente assim eu não viverei mais a minha vida, mas a vida de Cristo. As alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo deixa o ensinamento e diz: tratando nisso, vou dizer, não os elogie, que na reunião de vocês, ele está ensinando a igreja de Coríntios, ele está falando: olha, eu ouço que vocês se reúnem como igreja e que tem divisões. Até certo ponto ele crê, porque ele fala, é necessário que haja divergência para que sejam conhecidos, para que sejam aprovados. Só que ele fala, olha, quando você se reúne, não é para comer na ceia do Senhor. Ele vai direcionando, ensinando a igreja de Corinto. E ele fala, olha, tudo isso que vocês estão fazendo precisa refletir nesse momento, um esperar pelo outro. E ele vai e fala, olha, porque eu recebi do Senhor o que também estou entregando, que também
Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele pega o cálice, este cálice da nova aliança, do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E aí no versículo 27 ele fala: portanto, todo aquele que comer do pão ou do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Ele exorta a igreja aqui e ele fala: olha, examine o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque se vocês comem e bebem sem discernir o corpo do Senhor, comem e bebem para a sua própria condenação. E ele vai falando que existe fraco, doentes. Por que ele fala isso? Porque estava havendo confusão. Então ele fala: examine a si mesmo. Não faça isso sem consciência. Entenda que esse é o corpo e o sangue de Jesus. Examine e assim comam e bebam. Então não é o olhar e falar assim: examinei, estou todo errado, então não posso comer. Não, é você examinar, consertar, alinhar e comer e beber. Porque se você não comer e não beber do corpo e o sangue de Jesus, você não terá parte nele. Pastor, a ceia é para mim? Sim, a ceia é para todos. É um sinal que você está dizendo a Jesus assim: eu quero que o Senhor esteja em mim, assim como eu quero estar no Senhor. Quer viver milagres? Quer reproduzir Cristo aqui na terra? Tenha Jesus dentro de você. Cada pedacinho de pão desse aí, até então é um simples pedaço de pão, mas ele diz assim, quando ele consagra, ele fala assim: esse é o meu corpo. Nós temos várias referências do corpo e o sangue de Jesus. Uma delas é a que nós lemos aqui. O sustento que você precisa, a força que você precisa está em Jesus. Vai além da sua circunstância, vai além dos seus problemas. Isso aqui vai além de tudo. Nós estamos vivendo dias onde nós precisamos crer mais do que tudo. Deposite a sua fé, não num pedaço de pão, mas na representatividade dele, que não é nem mais uma representação. Ao consagrarmos, ele é parte do corpo de Jesus. Feche os seus olhos. Jesus, até agora era um simples pedaço de pão, mas assim como o Senhor nos ensinou, nós te damos graça. Apresentamos a Ti e agora é um pedaço do Teu corpo, que foi esmagado e moído ali na cruz anos atrás e nos alcança hoje, para que possamos ter livre acesso, para que possamos ser fortalecidos em Cristo Jesus. Que ao comermos do Teu corpo, que as virtudes que há no Teu corpo, que a força
que a cura, que a transformação que há no teu corpo esteja em nós, esteja na vida de cada um, alinhando e trazendo a realidade do teu reino para dentro de nós. Te damos graça, Pai, graças te damos. Todos comam do pão. Feche os seus olhos e entenda, você está ingerindo o corpo de Jesus. Aonde estiver fraco, aonde estiver difícil, a força de Jesus está entrando dentro de você agora. A cura está entrando dentro de você agora. A cura no seu físico, a cura no seu corpo espiritual, a cura que você precisa, a cura na sua alma. Depois ele pega o cálice e ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Jesus, a tua palavra diz, o Senhor diz que no teu sangue há vida, e vida em abundância. Eis aqui a vida de Cristo. Eis aqui a aliança estabelecida comigo e com você ali na cruz. A entrega que fez com que hoje eu e você tivéssemos vida. Graças te dou, Jesus. Graças te dou, Jesus. Graças te dou, Jesus. Ao você beber do sangue, entenda, você está ingerindo vida de Cristo. Vida de Cristo. Todos podem beber do sangue de Cristo. Que esse sangue, possa trazer vida em áreas onde estão mortas, ambientes onde estão precisando da vida de Cristo. Que esse sangue comece a descer e possa correr por todo o seu sistema, por todo o seu corpo, que ele comece a correr numa velocidade extraordinária e que a vida de Cristo comece a ser vivificado e fortalecido de dentro para fora. De dentro para fora, vida de Cristo, e que a vida de Cristo venha trazendo a liberdade em Cristo, liberdade em Cristo, liberdade em Cristo. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare, seja livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada
faz livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Assim como o apóstolo Paulo diz à igreja de Gálatas: permaneçam firmes e não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Antes, sejam livres, livres em Cristo. Vão realizar milagres extraordinários. Sejam fortalecidos hoje. O Senhor fortaleceu o seu interior, fortaleceu o seu espírito, e Ele curou almas, emoções nessa noite. Você sai daqui uma nova pessoa sai daqui, no poder que há no nome de Jesus. Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Dê a mão quem está do seu lado, feche os corredores aí. Olhe para a sua direita e para a sua esquerda. Você tem uma família. Todos nós somos família do mesmo sangue. O meu pai é o teu pai. O meu Deus é o seu Deus. E juntos nós iremos avançar e romper. Não se esqueça dessa pessoa que está do seu lado. Essa semana tira um tempo de oração. Se lembre. Não lembro o nome, mas estava do meu lado direito, estava do meu lado esquerdo. Faz parte da minha família. Abençoe e ore. Amém? Oremos juntos. Pai nosso que estás... para todos sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. Que a graça eterna, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Vá em paz!